inclusive muitos registros antigos, né, citam Hebreus aí como escritos por Paulo. Mas nós não temos certeza de nada, não podemos aí afirmar assim, foi fulano. Então, se você perguntar, e a sua opinião? Então eu vou dizer para você, eu prefiro Paulo. Por quê? Porque eu creio que Paulo poderia estar usando aí a última estratégia possível para ganhar o seu povo para Jesus. E ele ao mesmo tempo estava, para mim, ele estava escrevendo para os judeus que tinham aceitado Jesus, mas também este livro poderia ajudar aos judeus que não tinham aceitado Jesus ainda a reconhecer Jesus como superior aí a Moisés, a lei, a Arão, né, aos anjos, tudo, e eles se converterem. Mas veja bem, se Paulo escrevesse e colocasse lá Paulo, os judeus não leriam este livro, porque eles consideravam Paulo como um judeu desviado. Eles não gostavam de Paulo, viam Paulo como inimigo da lei. Então Paulo vai escrever de que maneira? Ele vai chamar Lucas, né? E vai ditar para Lucas um livro totalmente diferente em sua linguagem. Agora Paulo está escrevendo a respeito da lei, né? Ele está escrevendo a respeito do sacerdócio. Ele está escrevendo agora como um judeu legítimo e que conhecia muito bem os sacrifícios, porque ele estudou com Gamaliel, foi um mestre da lei. Paulo sabia. E aí é dito que Paulo sabia mais do que todos os outros judeus. Ele mesmo diz que ele era superior em judaísmo aos seus companheiros. Então ele se formou aí com louvor. Paulo era um aluno exemplar. Então ele entendia muito sobre a lei. Então ele chama Lucas, né, e ele vai escrever isso aí que Paulo vai editar. Então esse livro é dedicado exclusivamente a quem conhece muito a respeito do quê? Dos sacrifícios, né? A respeito da lei, então, a respeito do Antigo Testamento. Então veja só que pode ser Paulo? Pode. Então eu creio que foi Paulo. Agora, quem escreveu foi Lucas, né? Escreveu no grego, aí que se entendia melhor, o koiné na época, né? Bem escrito, bem mesmo escrito a ponto das pessoas ficarem admirados aí de como foi bem escrito. Mas Lucas tinha essa capacidade, né? Lucas já havia escrito tanta coisa, né? E agora para escrever esse livro aí é simples para ele. Entendia muito claramente do hebraico, entendia muito claramente do grego. Então nós acreditamos que pode ser. Agora, afirmar que as pessoas sabiam quem é que tinha escrito o livro de Hebreus no início, eu não acredito assim não. Eu acredito que o livro foi exatamente escrito para ninguém saber quem foi que escreveu. E se até hoje nós não temos certeza quem escreveu, então a ideia foi bem feita mesmo, teve um sucesso realmente. Se foi escrito para ninguém saber quem escreveu, teve sucesso, porque nem nós até hoje sabemos direito quem foi. Então aí afirmar quem escreveu, não podemos. Então podemos supor. Então aí vai haver várias discussões, né? Então eu fico com a ideia de que Paulo chamou Lucas e Lucas escreveu, Paulo aí ditando para Lucas o que ele deveria escrever. Tópico 2, então, destinatários. Não há dúvida de que a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus. Deve-se observar que esta carta foi endereçada a uma comunidade específica de cristãos e não a um grupo indeterminado. O autor conhece o público a quem endereça o seu texto e espera até mesmo encontrar-se com eles. Hebreus 13, 19 e 23. Onde viviam esses crentes é o ponto debatido pelos teólogos. Baseados na expressão os da Itália vos saúdam, Hebreus 13, 24, muitos eruditos argumentam que esses crentes se encontravam fora de Roma, capital do Império Romano. A data da carta é motivo de disputa, mas as evidências internas permitem-nos situá-la antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 d.C. Então veja bem, na minha opinião, a carta foi escrita então a cristãos
judeus, né, específico, um povo judeu. Judeu aí quer dizer aqueles que nasceram o quê? Na Judéia, né, que é o nome agora, não só de quem nasceu na Judéia, mas agora todos os hebreus, que antes eram hebreus, passaram a ser chamados judeus, quando voltaram então do exílio. Então aqui a carta é escrita a esses judeus que se converteram ao cristianismo, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas também nós encontramos na carta muito material que é dedicado a pessoas que conhecem a lei, né, conhecem os sacrifícios, mas ainda não são convertidos. Então era desejo aí de quem escreveu, não só escrever aos cristãos judeus, mas também aos judeus, para que eles se tornassem cristãos. Então, aí, para quem foi escrita, nós não sabemos, mas pelo que indica, ela pode ter sido escrita então lá em Roma e para pessoas que viviam fora da Itália, devido a essa saudação aí, dizendo: os da Itália os saúdam, né? Então, para escrever isso, a pessoa tinha que estar na Itália. E podemos ver aí Roma como o lugar mais provável. Agora, se está escrevendo dizendo que os da Itália os saúdam, então está dizendo que está escrevendo para alguém que está fora da Itália. Então nós acreditamos que os diversos cristãos judeus que já existiam por toda parte, incluindo aí os de Jerusalém, que eram alvo também para que se convertessem aqueles que não eram cristãos ainda. Lembrando que haviam cristãos judeus em toda parte, né? Alexandria, né? Jerusalém, toda a Europa, né? Que antes se chamava Ásia. Então, por toda parte, até lá para o lado da Babilônia tinha. Então, vários cristãos judeus eram então para ler este livro, e eles aprenderiam muito sobre isso e saberiam que essa nova aliança em Jesus Cristo era superior à antiga aliança e que Jesus trazia melhores e superiores promessas. Quanto à data aí, por que não pode ser 70, o ano 70 ou depois de 70? Porque fatalmente o livro aí diria alguma coisa sobre a invasão do general Tito, né, que destruiu Jerusalém, que levou preso o povo. Então não poderia ser, tinha que ser antes. Então, se foi aí do ano de 66, 67, pode muito bem ser de autoria de Paulo. Paulo morreu aí entre 67, final de 67 e início de 68, pelo que depreendemos aí dos escritos, dos estudos. Então, pode ser de autoria realmente de Paulo, tendo Lucas como o escritor, que seria aí uma coisa mais evidente e que concordaria com aqueles que guardaram vários documentos antigos e lá constava que Paulo tinha escrito Hebreus. Vamos ao tópico 3, propósito. O escritor Howard Marshall observa que Hebreus combina instrução com exortação. De fato, essa carta possui uma grande carta exortativa. Ela exorta os crentes a terem ânimo, confiança e fé em tempo marcado pela apostasia. Muitos pareciam estar desanimados com a oposição que a nova fé vinha sofrendo e, em razão disso, estavam voltando às antigas práticas judaicas. A carta, portanto, exorta esses crentes a suportarem as pressões e perseguições, lembrando-os que não haviam ainda derramado sangue pela sua fé. Hebreus 12, 4. Essas palavras continuam ecoando nesses dias, quando muitos crentes demonstram apatia e falta de fervor espiritual diante de um mundo hostil. Então aí Hebreus traz então a mensagem de ensino, né, e de exortação. Vai também fazer o quê? Empurrar esses cristãos, fazer esses cristãos despertarem aí, né, acordarem, então se animarem para continuarem na sua vida cristã. Então eu estava começando aqui pelo que indica o quê? Uma grande perseguição, que já é o quê? Finalzinho da vida de Paulo ali, a grande perseguição que havia contra os cristãos. Logo depois Paulo seria então também executado. Paulo já estava escrevendo então nessa época aí, terminando de escrever segunda a Timóteo, né? A despedida de Paulo do seu filho na fé, Timóteo, que é mais um indício de que pode ser Paulo que escreveu aí o livro de Hebreus, porque é citado Timóteo lá.
Então, nós podemos ver aí que existia uma situação de perseguição e alguns cristãos judeus estavam querendo deixar sua fé em Cristo para ficarem livres dessa grande perseguição. Antes os judeus eram muito perseguidos. Agora, os cristãos é que passam a ser muito perseguidos. Então eles acharam assim, bom, nós voltamos para o judaísmo e acaba a perseguição. Então Paulo vai exortá-los, vocês nem chegaram ainda a derramar sangue, vocês nem apanharam ainda como eu apanhei, não sofreram como eu sofri por causa do cristianismo, e já estão querendo sair, ou seja, para a nossa linguagem de hoje, estão querendo amarelar, né? Então Paulo os exorta, né? Então agora existe uma exortação. Eu estou falando Paulo, mas o escritor dos Hebreus, né? Então traz aqui uma exortação, dizendo que eles nem chegaram ainda a derramar sangue, nem sofreram, nem foram mortos ainda por causa do cristianismo e estão desesperados aí querendo deixar o cristianismo. Outros diziam que as promessas dos hebreus eram melhores e queriam ficar como judeus, né? Então havia aí um desânimo. De repente começaram a ficar divididos entre dois caminhos. E aí o livro de Hebreus é escrito exatamente para despertar essas pessoas, fazê-los acordar, mostrar a superioridade de Cristo e mostrar a superioridade também as promessas e também mostrando para eles que eles deveriam ter uma vida de realmente pessoas que tinham a fé em Deus tamanha que pudesse até ter que doar suas vidas por essa fé. Então é um livro com mensagens bastante fortes e chamando a atenção realmente daqueles que estavam querendo apostatar da sua fé. E veja que o livro chega a dizer que aquele que conheceu Jesus, recebeu o Espírito Santo, teve revelações da palavra de Deus, se essa pessoa deixasse a sua fé, então ele não poderia retornar depois. Veja bem que as mensagens são bem fortes realmente, dizendo que Jesus não ia morrer de novo por eles. Tem no subsídio didático aí um quadro que diz assim, olha, autoria desconhecida, destinatário, cristãos judeus provavelmente, propósito, exortar os cristãos a terem ânimo e fé em tempos de apostasia. Na parte 2, então, nós temos aí Cristo, a palavra superior à dos profetas. Tópico 1, a revelação profética e a antiga aliança. Tópico 2, a revelação profética e a nova aliança. Tópico 3, Cristo, a revelação final.